que legal! Eu sou a Lu, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, eu faço conteúdo de livros e de estudos pro Instagram e pro TikTok, então eu vou deixar o link das minhas redes sociais aqui embaixo na descrição. Também tem o meu Scoob, que é onde eu atualizo as minhas leituras em tempo real, então se você quiser me seguir, então você pode ver as avaliações, você pode ver as minhas resenhas, enfim. Tudo mais, eu vou deixar tudo aqui embaixo, você corre lá, me segue, e aí depois você volta aqui pra terminar de assistir o vídeo. Pra contextualizar, durante 2 anos eu entrei numa ressaca literária, eu simplesmente não lia nada. Depois desse tempo, eu comecei a fazer algumas coisas que me ajudaram a sair dessa ressaca, inclusive eu dou muitas dicas sobre isso no meu Instagram, se você quiser ir lá ver, tiver com esse problema, eu falo bastante sobre isso. E aí, depois que eu consegui sair da ressaca literária, eu voltei a ler. Eu propus pra mim mesma que esse ano fosse um ano que eu ia ler mais. Eu ia dedicar o meu tempo à leitura, porque é uma coisa que me faz bem, é uma coisa que eu precisava voltar a fazer. Então, eu decidi falar mais sobre isso nas minhas redes sociais, trazer um pouco disso pro YouTube também. No mês que passou, em janeiro, eu li 7 livros ao todo. Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre os livros que eu li, vou falar o que eu achei, mas lembrando que eu não vou dar spoilers. Esse vídeo aqui é um amontoado falando sobre 7 livros, então eu não consigo ser tão detalhista na minha opinião. Desses 7 livros que eu li, 6 livros foram físicos e um livro foi PDF, porque o livro estava muito caro. Por mais que eu esteja com a maioria dos livros aqui, físicos, se eu ficar com ele na mão, eu provavelmente vou ficar mexendo enquanto eu falo. Então eu vou pegar o livro, vou mostrar pra vocês pôr o livro aqui, e eu vou deixar a foto do livro aqui do lado, com mais qualidade, enfim, vocês conseguem ver a capa. Gente, o primeiro livro de 2023 é um livro da Colleen. A gente já começa as polêmicas aí, porque esse mês eu li bastante livro da Colleen Hoover, porque eu queria conhecer a autora, enfim. Vou comentar por agora. Todas as Suas Imperfeições. Esse foi o primeiro livro que eu li em 2023. Todas as Suas Imperfeições conta a história da Queen e do Graham, que eles se conheceram por meio de uma traição. Basicamente, os dois estavam sendo traídos e eles conheceram essa situação. Eles começam a namorar, eles se casam e tudo parece ser muito perfeito, até que não é mais. O ponto é que a Queen e o Graham não conseguem ter filhos, ambos pelos seus motivos particulares, enfim, é inviável que eles tenham um filho. E por conta disso, o relacionamento deles passa a ser uma coisa imperfeita. Eu dei 3,5 estrelas. Sendo 100% sincera, pra mim um livro pra ser bom é ali de 4 estrelas pra cima. Eu não gostei muito desse livro. Eu consegui sentir bastante com os personagens de todo o drama que estava acontecendo. A escrita da Colleen é muito boa. Não foi o primeiro livro que eu li dela, eu já tinha lido outros livros em 2022. Eu tinha ciência desde o começo que a escrita da Colleen ela é muito boa. Então é um livro que me prendeu por conta da escrita, que eu senti muito o que os personagens estavam sentindo por conta disso. Mas eu não consegui gostar dos personagens. A personagem principal é extremamente chata, repetitiva, egoísta. Na realidade, os dois são muito repetitivos, muito egoístas. Não foi um livro que me comoveu. A gente falando que chorou com o livro, que achou o livro muito lindo. Inclusive, uma coisa que divide a opinião dos leitores. Se você lê o livro, você sabe que tem uma coisa que o Graham faz, que é o personagem principal, e muita gente dá importância pra isso. Muita gente fala que foi um detalhe na história, que esse detalhe não tem que ser o foco. Eu acho que foi um plot, uma coisa na história que ficou muito mal acabada, muito mal justificada, muito mal explicada. Isso deu um peso na história que não precisava ter. Então, definitivamente, não é um dos melhores livros que eu já li. O segundo livro que eu li em janeiro é um livro que eu comprei porque tava barato. Se você não tem esse livro, você provavelmente já viu na Amazon, nunca passa de R$15. Inclusive, eu comprei por 9. A Garota do Lago foi a minha segunda leitura de janeiro. Becca e quem mais? Kelsey. Em A Garota do Lago, você acompanha uma detetive num caso de uma menina que num dia estava viva e no outro não estava. Não posso falar a palavra com M, talvez eu leve ali um probleminha com o YouTube, mas o ponto alto da história é que essa investigadora, essa detetive, ela tem algo em comum com essa menina que foi encontrada não viva. Eu dei 3 estrelas pra esse livro, eu não odiei, mas definitivamente não tá entre os melhores livros que eu já li. É um livro muito arrastado, do começo pro meio, é um livro que você sofre pra ler. Tá
Enfim, é um livro que ele trabalha duas perspectivas, a perspectiva da investigadora e da menina que foi encontrada não viva antes que ela fosse desvivida. Do começo pro meio é um livro que ele é muito maçante, é muito cansativo, repete 25 mil coisas de novo e de novo e de novo, muitas pontas ficam soltas. É um amontoado de acontecimentos que a autora vai jogando pra você, e aí tem plots muito legais, porque do meio pro final o livro fica realmente muito envolvente, outros simplesmente não faz sentido nenhum. É um livro confuso, é um livro maçante, é um livro que vai ficar bom do meio pro final. Você tem que estar muito bem de leitura pra ler sem entrar numa ressaca literária. Ok, agora a gente vai entrar num lugar delicado, que talvez eu leve muito hate, porque eu li um livro muito famoso, de uma série muito famosa, e eu não gostei muito. Eu também dei 3 estrelas pra esse livro. Corrupt, de Devil's Night. Não comprei esse livro porque tava muito caro. E aí eu falei assim, ah não, eu vou ler PDF porque eu tô muito curiosa pra saber do que é. Muita gente comenta. E esse foi o 3º livro de janeiro. Eu não sei como dar a sinopse desse livro, porque eu acho a sinopse do livro em si muito ruim. Porque ela passa uma vibe extrema. Na realidade, o livro... Como? Eu queria muito poder bolar uma sinopse que fosse super envolvente pra explicar pra vocês sobre o que é Corrupt, sobre o que é Devil's Night, só que assim, o livro em si, pra mim, ele parece uma fanfic. Não foi um livro que eu gostei, não é um livro que eu recomendo. Eu acho que a questão não é nem ser um dark romance, a questão é a escrita mesmo do livro. Eu senti que ele parece muito uma fanfic tirada do Wattpad ou de qualquer outro site de fanfic. Eu vou ler exatamente a sinopse que a gente encontra na internet por conta de não conseguir bolar uma coisa que fique mais envolvente, que eu queria muito, mas eu não consigo. Sempre me disseram que os sonhos eram os desejos do nosso coração. Meus pesadelos, no entanto, acabaram se tornando minha obsessão. O nome dele é Michael Christ. O irmão mais velho do meu namorado se parece com aquele tipo de filme de terror, onde você cobre o rosto com as mãos, mas espia por dentro os dedos. Ele é lindo, forte e totalmente assustador. Sendo uma estrela do basquete profissional, assim como foi no time da faculdade. Ele estava mais preocupado com a sujeira em sua sola de sapato do que comigo. Sabe aquele áudio que ficou muito famoso, que eu esqueci o nome dela, que ela falou assim, ai, apesar de tudo, eu acho que ele gosta de mim. Esse homem te odeia, minha filha. Esse homem te odeia. É isso que eu passei o livro inteiro pensando. Amada, este homem odeia você. Lembrando que esse livro, ele tem vários gatilhos. Violência, tortura, abuso de drogas, sexo e álcool. Se você tem menos de 18 anos, eu não recomendo que você leia esse livro, porque ele é um livro pesado. Eu não gostei do livro, porque, como eu falei, não foi o livro que me envolveu. A história simplesmente não teve nenhuma atenção. A atenção é única e exclusivamente para cenas de hot. Então não foi um livro que me envolveu, não foi um livro que eu gostei da história, não é um livro que eu recomendo. Pode ser que eu tenha lido errado, não sei. Foi o primeiro livro de dark romance que eu li na minha vida, então talvez eu tenha lido muito errado, talvez não seja pra mim, mas não foi um livro que me conquistou, não foi um livro que eu gostei, não é um livro que eu tenho vontade de comprar pra colocar na minha estante. Se Não Fosse Você foi o 4º livro que eu li da Colleen. Esse aqui foi um livro que eu marquei bastante coisa. Foi um livro da Colleen que eu gostei bastante. Bom, quando eu comecei a ler o livro, eu achei muito legal que, apesar de falar sobre uma relação de mãe e filha entre a Morgan, que é a mãe, e a Clara, que é a filha, a gente começa lendo o livro pela visão da Morgan quando adolescente. Então a gente consegue entender o motivo da Morgan ser uma mãe super protetora com a Clara por conta das coisas que ela viveu. Eu achei isso muito, muito, muito interessante. Quando a Morgan e a Clara, elas são já mãe e filha, né? A Morgan já tá mais velha e a Clara tem ali os seus 17 anos. O pai da Clara, marido da Morgan, sofre um acidente e elas duas são deixadas, então ele acaba falecendo. E ele era o elo que unia ali aquela família e que foi quebrado. A gente passa com elas junto por problemas entre mãe e filha e tudo mais. Por que que hoje eu não daria 5 estrelas? Eu talvez daria 4 ou 4,5. Eu acho que uma história que deveria ter um foco muito maior entre esse relacionamento de mãe e filha tem um foco muito desviado para um romance, tanto romance na vida da mãe quanto romances na vida da filha. E eu acho que a Colleen, ela acaba se perdendo um pouco, ela perde um pouco a mão na hora de escrever dramas
que tem super problemas, tipo problema de mãe e filha, que ela sempre tenta puxar pra um romance. Não veria isso aqui como um romance, eu veria isso aqui como um livro que tem uma problemática muito grande por trás, tem um plot muito grande por trás entre mãe e filha. É interessante que você lê o livro pela perspectiva da Clara e também pela perspectiva da Morgan. Eu consigo entender muitas das coisas que a Morgan faz pela Clara, sabe? Então, às vezes, a gente tem uma visão muito fechada por ser filha, ou de repente você por ser mãe, não conseguiria imaginar o que passa pela cabeça do outro lado, e a gente consegue ver claramente as duas posições ali, e é muito legal conseguir ver as duas visões e entender o lado das duas. O quinto livro que eu li também foi da Colleen, que é o livro mais famoso da Colleen, e muita gente tava achando um absurdo que eu não tinha lido ainda. É assim que acaba. Eu dei 5 estrelas quando eu tinha acabado de ler, só que depois de um tempo, depois de analisar, depois de pensar muito sobre todas as obras da Colleen no geral, e sobre essa em específico, eu não daria 5 estrelas, provavelmente daria 4, ou talvez 3,5. É assim que acaba, conta a história da Lily. A Lily conhece um personagem chamado Ryle, que é um neurocirurgião super gato, super renomado. E apesar dela ter conhecido esse Ryle, ela não consegue tirar outro cara da cabeça, que é um cara do passado dela, o Atlas. Eu não daria 5 estrelas hoje pra esse livro. Acho que, de novo, é um livro que é panfletado como um livro de romance, e não é um livro de romance, é um livro extremamente pesado, é um livro que parece ser de romance, tanto que a sinopse que eu falei aqui pra você parece ser um livro super fofinho, super legal, super água com açúcar, mas com certeza não é. Você já leu, se você conhece, o livro tem diversos gatilhos, o livro fala sobre violência doméstica, e só por ter uma migalha de romance, uma coisinha ali que te prende, que te dá esperança de um romance, não significa que esse livro tenha que ser um romance. Não significa que esse livro ele pode ser lido por todas as idades. Eu vi gente aí colocando que a classificação indicativa desse livro é de 13 anos. Mas não, esse livro não é pra uma pessoa de 13 anos ler. É um livro pesado, é um livro que tem muitas cenas explícitas, que tem muitas cenas pesadas. Então, eu acho que ele é tratado como uma coisa muito mais superficial. Faltou um pouco de respeito, faltou um pouco de atenção para esses temas que foram tratados um pouco de maneira superficial. Mas a escrita é muito envolvente, como eu já falei, a Colleen escreve muito bem. Então, é um livro bom, é um livro que é muito bem escrito. Não é à toa que ele ficou super famoso e que é o livro mais conhecido da Colleen. O próximo livro que eu li foi o 6º livro do mês, Um de Nós é o Próximo. Na realidade, o nome do livro é Um de Nós Está Mentindo, Um de Nós é o Próximo é a continuação, mas enfim, a gente releva. Sim, esse aqui é um livro que originou a série da Netflix, Um de Nós é o Próximo. E eu não tinha me tocado que eu tava falando errado o nome do livro de novo. Inclusive é bem ruim, eu não recomendo que você assista, mas a gente não tá aqui pra falar da série. Um de Nós Está Mentindo conta a Aleluia, falou certo o nome do livro. História de 5 adolescentes que vão parar na detenção juntos por um motivo incomum. A questão é que quando um desses adolescentes levanta pra tomar água, ele cai desvivido. Esse personagem é um cara que organizava e que tomava conta de um blog, de um aplicativo, onde ele postava fofocas de várias pessoas. E, coincidentemente, ele tinha fofocas pra postar dos 4 outros adolescentes que estavam com ele. Esses 4 adolescentes se tornam os principais suspeitos de uma investigação de um menino que levantou pra tomar água e que foi com Deus. Eu gostei bastante desse livro, é um livro que me prendeu, mas uma coisa que eu tenho pra elogiar desse livro, que foi o absurdo desse livro, foi o desenvolvimento dos personagens. O desenvolvimento dos personagens foi impecável. Os personagens são muito bem desenvolvidos, do começo até o fim, você consegue perceber uma evolução absurda de todos eles. Eu não dei 5 estrelas, porque foi um livro um pouco arrastado em algumas partes. Dava pra sentir que a autora às vezes ficou um pouco sem criatividade, ela foi empurrando com a barriga, só que a escrita é muito boa, a escrita te prende, os plots são muito bons, o plot final é muito bom. É um livro que ele não tem cenas explícitas, tranquilo pra você que, sei lá, tem 14 anos ler, que eu acho que é mais ou menos a faixa etária dele. Livro muito gostoso de ler, livro que me prendeu bastante. Eu só não recomendo que você assista a série, porque a série é ruim. Enfim. E o último livro que eu li, que ficou famosíssimo também, que é outro livro da Colleen. Como eu falei pra vocês, janeiro foi a jornada de conhecer livros da Colleen Hoover. Sim, o próprio, o queridinho, é assim que começa. Lembrando uma coisa antes de eu falar a sinopse desse livro. Se você nunca leu É Assim Que Acaba, se você não quer receber spoiler de É Assim Que Acaba,
pula essa parte, eu vou colocar aqui em cima do vídeo em algum lugar. Se não escutar a sinopse, porque é óbvio que se você escuta a sinopse do livro 2 sem ter lido o livro 1, você vai tomar spoiler. Depois que a Lily passa por tudo que ela passou com o Ryan, depois que ela tem a sua filha e ela reencontra o Atlas no final do livro, você passa pelo romance Lily e do Atlas. E assim, é claro que depois de tudo que aconteceu, o Ryan não ia simplesmente desaparecer da vida da Lily. Então, ele não aceita muito bem essa relação entre a Lily e o Atlas, esse romance. E aí você passa por essa trama, descobrindo tudo o que vai acontecer. Basicamente isso, como o pessoal muito fala, Lily e Atlas merecem ser felizes e essa é a história dos dois. Mesma situação de vários outros livros da Colleen. A princípio, eu tinha pensado que o livro merecia 5 estrelas, mas eu acho que hoje em dia eu daria 4, porque o livro É Assim Que Acaba, ele foi um livro que ele foi escrito para ser um livro único. Inclusive, a Colleen, ela deixou isso bem claro, que ela escreveu esse livro porque muita gente pediu. Então, foi um livro pedido, foi um livro para agradar os fãs. O que tinha sido dado para Assim Que Acaba tinha sido um final consistente, final ok, para uma trama que não era um romance. E aí, no livro 2, né, muitos traumas e muitas coisas que a Lily deveria ter, por ter passado por tanta coisa, simplesmente são deixados de lado para que exista um romance entre a Lily e o Atlas, única e exclusivamente porque era uma coisa que os fãs queriam. Então, eu acho que a Colleen pecou um pouco, apesar de ser um livro muito doce, um livro muito calmo, um livro muito bonito. Eu acho que É Assim Que Começa foi o melhor livro que ela tenha publicado até hoje. Talvez porque foi o último e ela tá mais experiente, ou foi um livro que foi muito querido pelos fãs, enfim. Essa é a minha opinião. Se você quiser me ouvir falar mais sobre livros, me segue no Instagram. O link de tudo vai estar aqui na descrição de todas as minhas redes sociais. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa seu like pra me ajudar com a divulgação. E é isso.